Prazeres, benefícios, malefícios, lucros cercam o mundo dos refrigerantes. Recentemente, um grande fabricante nacional anunciou que havia reduzido em 13 mil toneladas o uso de açúcar na fabricação de seus refrigerantes, mas não informou em quanto tempo isso ocorreu. O rótulo atual de um de seus refrigerantes informa que 200 mililitros do produto contém 21 gramas de açúcar. Utilizando apenas o açúcar economizado pelo referido fabricante, seria possível fabricar aproximadamente. Então observe que a gente tem nas alternativas falando uma quantidade em litros de refrigerante, né? E a gente está trabalhando com o refrigerante em termos de mililitros, né? Que aqui 200 ml tem 21 gramas de açúcar. Eu vou começar a resolver essa questão, mas eu gostaria que você soubesse que a forma que eu vou fazer é uma das várias que talvez outras pessoas poderiam empregar como caminho, tá? É apenas uma das formas possíveis, tá? Não necessariamente é a melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, olha, se eu tenho 200 mililitros, né, de refrigerante, que eu vou colocar como R, uma quantidade de 21 gramas de açúcar, que eu vou colocar como A, eu vou tentar descobrir em 1 litro de refrigerante, né? Então eu vou colocar aqui 1000 ml, que 1 litro é igual a 1000 mililitros, e aqui eu vou colocar X, né? E aí eu vou cortar ml de refrigerante com ml de refrigerante. Eu posso até cancelar esses zeros aqui, né? E inclusive eu posso simplificar mais ainda, eu posso simplificar esse 2 com 10, né? Que é a proporção de 1 para 5. Então no final das contas eu vou ter 5 multiplicando 21 gramas de açúcar. Lembrando que essa regra de 3 vai me dar a massa de açúcar em 1 litro de refrigerante. Então a gente teria que X é igual a 105 gramas de açúcar. Então preste atenção, essa daqui é a massa de açúcar por cada 1 litro de refrigerante, tá? Então não vamos esquecer isso. A gente tem uma massa de açúcar, né, que foi economizado de 13 mil toneladas ali no total, né? Então a gente vai ter que trabalhar fazendo o seguinte, observe que eu vou pegar as 13 mil, que são a massa em toneladas, e eu vou passar isso daqui para quilograma, e depois eu vou passar para gramas. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu pegar essa massa em toneladas e passar para gramas, eu consigo fazer uma regra de 3 no intuito de comparar com o volume ali de refrigerante em litros que eu poderia produzir, tá? Então se liga, passando de tonelada para quilo, eu vou multiplicar por 1000 ou 10 ao cubo, tá? Então eu acrescentaria 3 zerinhos aqui no final. E de quilo para grama eu vou fazer a mesma coisa, eu vou multiplicar novamente por 1000 ou 10 ao cubo, que eu ia acrescentar mais 3 zerinhos aí no final. Então, se eu for parar para resumir tudo, eu poderia fazer direto multiplicando por 10 elevado à sexta, né? Porque eu teria 10 ao cubo aqui, com 10 ao cubo aqui eu multiplicaria por 10 à sexta. Então eu vou acrescentar 6 zerinhos aqui no que eu já tenho, e aí eu tenho a massa em gramas. Então vamos lá, 13, coloca os 3 zeros que já estavam aqui, e eu vou acrescentar mais 6, ó, 3 e mais 3, 6. Isso aqui eu posso colocar em notação científica, fica até melhor para trabalhar, né? Eu vou ter 13 vezes 10 elevado à nona. Então eu vou ter isso daqui, 13 vezes 10 elevado à nona gramas de açúcar. Aí como é que vai funcionar a regra de 3? Lembra que a gente disse aqui em cima que eu tenho 105 gramas de açúcar por litro? Então olha só, 105 gramas de açúcar está para cada 1 litro de refrigerante. Se eu tenho 13 vezes 10 à nona gramas de açúcar, quantos litros de refrigerante eu teria? Aqui é a regrinha de 3, né? Bom, então vamos cortar gramas de açúcar com gramas de açúcar. Então a gente teria que X é igual a 13 vezes 10 elevado à nona. A unidade de medida que vai ficar no final é litros, né, de refrigerante, dividido por 105. Eu posso pegar esse 13 e transformar em 130 e diminuir uma unidade, mas eu vou fazer aqui direto. Bom, então X daria um valor próximo de 0,12 vezes 10 elevado à nona litros, que eu posso transformar em 1,2 vezes 10 à oitava litros, né? Então esse daqui é o volume de refrigerante que eu poderia produzir. Então observe que a letra A é o que apresenta um valor aqui que está me chamando a atenção, que é 124 milhões de litros.
Esse valor de 1,2 vezes 10 à oitava, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula duas casas para a direita, que vai ficar o quê? 120 vezes 10 elevado à sexta litros. Esse 10 à sexta aqui é o que vai me dar o referencial de milhão, tá? E aí a gente teria um valor próximo de 120 milhões, que é a alternativa que mais chega aqui é a letra A, aqui na resposta correta aqui pra gente marcar, tá? Então a letra A é o gabarito aqui. Lembrando, galera, que nessa etapa aqui do cálculo que eu fiz, que era de pegar o 13 e dividir por 105, como eu tinha mencionado, deu um valor aproximadamente, então aqui daria 0,124, né? Então é isso, galera, a letra A, a alternativa correta dessa questão.